Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Cara, o que foi aquilo que o Gabigol fez ontem? Que loucura! Estava nos pés dele a classificação para a final e ele foi e atrasou a bola para o goleiro. Sempre digo, não se coloca jogador para bater pênalti. Coloca pelo menos 10 minutos antes, 5, enfim. Entrou faltando um minuto e meio para acabar o jogo, frio, e fez o que fez. Tem gente que falou que foi de propósito. Eu não sei de nada. O que eu sei é o que eu vou dizer para vocês aqui. Uma informação importantíssima. Gabigol quer jogar no Flamengo, quer retornar ao Flamengo. Uma coisa é certa, jogador sairá do Cruzeiro e vai conversar com Felipe Luiz sobre essa possibilidade, sobre a possibilidade de retorno assim que o Felipe Luiz chegar ao Rio de Janeiro, voltar do Catar. A gente já tem essa informação há mais ou menos uma semana, pouco antes do primeiro confronto do Cruzeiro contra o Corinthians. Já é uma definição, uma decisão tomada pelo jogador, a saída dele para o Cruzeiro. O Santos tem interesse e, nesse momento, o jogador quer jogar no Flamengo, mas tem que saber se o Flamengo vai querer o jogador, né? Vai querer o Gabigol. E nós vamos trazer detalhes, porque nós conversamos com pessoas próximas ao Gabriel que disse que não tem questão salarial, tempo de contrato, ele precisa provar para ele mesmo, inclusive nesse momento, que ele pode se reerguer e o melhor lugar para isso acontecer é onde ele se consagrou no Flamengo. Nós vamos explicar para vocês aqui nesse vídeo, mas claro que eu não poderia deixar de perguntar para você, né? O Flamengo não tem atacante, o Flamengo tem um grande problema para resolver. O Flamengo só tem o Pedro e com a proposta de redução do número de estrangeiros que a CBF vai fazer, né, e deve implementar a partir do ano que vem já, o Flamengo já está com a cota estourada de estrangeiros, vai ter limitado, né, o número de jogadores para contratar, principalmente no setor de ataque. E aí, você gostaria de ver o Gabigol de volta ao Flamengo? Quero saber a sua opinião. Ele já deu certo, inclusive, jogando junto com o Pedro. Impressionante como ele caiu de produção, é um negócio assustador, realmente. Mas no Flamengo tem uma química ali diferente. O cara fez um gol, né? Fez 2 gols, aliás, na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Aliás, na final da Copa do Brasil no ano passado. Enfim, comenta aí, Gabigol no Flamengo, você gostaria ou não? Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações inéditas, informações que vocês não têm ainda aqui no nosso canal Flamília da Nação. Sobe, drone, vamos! Galera, estamos iniciando hoje a semana dos nossos sonhos. A semana mais importante da história do Clube de Regatas do Flamengo. Esse elenco, ele tem a possibilidade, lembrando, eu não estou aqui querendo comparar quem é melhor, quem é pior, não, tá? Eu estou dizendo a possibilidade de ultrapassar a geração de Zico e companhia de 81. Isso porque essa geração conquistaria 3 Libertadores, um Mundial. Eu já perdi até as contas, gente. Sério, sinceramente, vários, acho que 2 ou 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Enfim, é muito título. É tanto título que a gente realmente perdeu as contas. E eu não estou nem contando outros torneios que o Flamengo também venceu, essas Copas recentes, essas novas competições. Enfim, eu estou falando do campeonato grande, para comparar com o que acontecia lá na década de 80, Campeonato Carioca, que o Flamengo também venceu, enfim, naquela época e agora também. E aí, cara, a gente vai ter que encarar um adversário duríssimo pela frente, gente. Não vai ser nada fácil. O Paris Saint-Germain é um time que, numa situação normal, se fosse fora do Catar, a gente
teria um jogo um pouco mais tranquilo. Mas sendo dentro do Catar, meu amigo, com a presença do dono do clube, olha, se o Flamengo ganhar com a presença do dono do Paris Saint-Germain, o Flamengo, na minha opinião, terá conseguido o seu maior feito da história do clube. Será o maior feito da história do clube. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu tô muito confiante. Vocês veem que todo vídeo que eu faço, eu falo e peço para vocês mandarem energia positiva para lá, para os jogadores que lá estão, com a frase: eu acredito no bimundial. E eu acredito mesmo. O Flamengo está pronto para ganhar esse título. São 44 anos de espera. É claro que você vai comparar jogador por jogador, a diferença vai ser enorme. Quer ver? A gente vai fazer na live de hoje à noite um quem é quem, né? Quem é melhor entre o goleiro e o deles e o nosso, lateral direito. Beleza. A Cazé TV fez ontem esse quem é quem. E olha o que deu. Tinham 3 do Flamengo. O Rossi, o Varela, que não é nenhuma estrela, mas pelo momento, né? E o Varela, porque o Hakimi, ele tá fora do jogo, né? Que senão aí não teria nem comparação. O Hakimi é o melhor lateral direito do mundo. E o Arrascaeta aqui. O restante, todos os jogadores do Paris Saint-Germain. E olha que, de verdade, dava para perceber uma boa vontade em todos que estavam votando para poder tentar votar em jogadores do Flamengo. De verdade. Olha que eu sou crítico à imprensa, né? Há muitos da imprensa, principalmente, que não são rubro-negros e tal. Não é fácil, cara. É confronto contra jogadores de alto nível. O Paris Saint-Germain não vai jogar contra o Flamengo com time reserva, com time sub-20, nada disso. Vai jogar com time titulares. Pouparam no campeonato local, o francês, para jogar essa competição. Até os contundidos que não vem jogando e tal, eles prepararam os caras para jogar esse jogo. Levou todo mundo. Marquinho, Dembélé. Vai ser um jogo duríssimo. Mas nós vamos ganhar. E nós vamos ganhar com a força da nação, com a força de todos nós. São 45 milhões de torcedores juntos numa só fé, numa só união. E outra coisa, a atmosfera do estádio é outra. Esquece a quantidade de companheiros, de amigos que partiram nesse final de semana para o Catar é absurda. Muitos rubro-negros, muitos amigos meus, inclusive colegas da imprensa, que partiram para lá, e pessoas que são pé quente, hein? E que vão trazer esse título para cá de volta, vão ver a história bem de perto que vai acontecer, eu tenho absoluta certeza disso. A torcida do Paris Saint-Germain promete também invadir o Catar, para quem dizia que não valia nada, né? A torcida que eu vi bem de perto, né, lá nos Estados Unidos, em Nova York, cara, quando eles chegaram, é impressionante, porque as outras torcidas de outros times, Manchester City, enfim, são torcidas muito mais tranquilas, torcidas, né, que não fazem festa, não tem nada disso. Do Paris Saint-Germain é diferente, cara. A torcida vai em peso, é aquela torcida barulhenta, são, se não me engano, os ultras, né? Posso estar falando bobagem, mas é alguma coisa nesse sentido. Botaram o Neymar para fora na época, fizeram protesto na porta do Neymar. Os caras são fanáticos mesmo e prometem invadir o Catar, inclusive ontem, rebatendo postagens de rubro-negros nas redes sociais. E nós vamos ganhar. Vai ser 2-1 Flamengo no sufoco, mas nós vamos passar. E se não for 2-1, vai ser nos pênaltis. Mas nós vamos ganhar esse jogo e seremos bicampeões mundiais. Gente, é lamentável ver isso aqui. Leila Pereira ontem, em entrevista lá, quando o Palmeiras foi jogar lá o seu Mundial de Clubes, né? A Leila Pereira falou isso aqui, cara. Nós não conquistamos por culpa nossa, por incompetência nossa. Não vou terceirizar a responsabilidade. Nós não perdemos o Brasileiro e a Libertadores
para o nosso adversário. Nós perdemos para nós mesmos. Cara, que coisa nojenta, que arrogância, que prepotência, sabe? A mulher que se diz não, ela é elegante, pelo menos no seu modo de vestir. Falar uma bobagem dessa, não reconhecer o mérito do adversário. O Flamengo atropelou o Palmeiras em todos os jogos que jogou contra. E você vai dizer que perdeu para eles mesmo? Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. Enfim, vão ter que aturar a gente, porque tá só começando a era de títulos do Flamengo. Dona Lila Pereira, se prepare, porque você perdeu para você mesmo esse ano e vai continuar perdendo para você mesmo, então, né? Vai aparecer um Danilo voando toda hora e botando bola para dentro, dentre outras coisas mais, por muitas e muitas vezes. O Pedro aparecendo num passe do Arrascaeta metendo para dentro, depois o Arrascaeta metendo para o Pedro e botando para dentro, por outras vezes, para seu desespero. Lamentável a tua declaração. Bom, a gente vai falar sobre Gabigol, que ontem entrou para bater pênalti e caiu no seu colo o quinto pênalti. Cara, o Gabigol no Flamengo era raríssimo perder pênalti. E olha que ele bateu pênaltis extremamente decisivos. Contra o próprio Corinthians, na final, na final da Copa do Brasil, que nós nos consagramos campeões da Copa do Brasil, no Maracanã, e um jogo que o Corinthians jogou, o final do jogo, o Corinthians foi melhor que o Flamengo, e do outro lado tinha o Cássio no gol. Cara, aquele jogo ali todo mundo tremeu, né? Falou, cara, ferrou. O Gabigol, o Flamengo tava perdendo a disputa por pênalti. O Gabigol, depois da batida dele, ele começa a bater no peito, chamar a torcida para si, para a torcida incentivar. O Maracanã vira um caldeirão, uma panela de pressão, e os dois jogadores do Corinthians perderam o pênalti. Matheus Pet, né? E o lateral direito lá, o assassino lá, como é o nome? Seu nome que bate para chuchu, o Fagner, chutou lá na lua. Então, no Flamengo ele sempre fez, né? Então ele foi muito mal ontem, atrasou, tá totalmente desmotivado, sem ritmo de jogo. E há uma semana atrás, nós conversamos com algumas pessoas ligadas ao Gabriel e que nos disseram que o Gabriel, cara, comemorou muito o título do Flamengo da Libertadores, a conquista do Campeonato Brasileiro, e que ele quer provar para todo mundo, e principalmente para ele mesmo, que ele pode voltar a ser o Gabigol. Ele é um jogador ainda jovem, novo, e parece um cara de 80 anos, 70 anos, não consegue correr, não consegue jogar. Então, essas pessoas, eu falei, cara, o Gabigol vai querer contrato longo, coisa que o Landim não permitiu. O Landim salvou o Flamengo nesse sentido. 5 anos de contrato com o Gabigol do jeito que tá, motivação lá embaixo e tal, seria um absurdo, né? Mas nessa nova condição dele querer se provar, mostrar para todo mundo que ele pode vencer. E há um entendimento, inclusive, do Felipe Luiz, quando o Gabigol saiu, a diretoria não queria mais ficar com o Gabigol, ele já tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro. O Felipe Luiz tentou reverter isso ainda. Porque o Felipe Luiz, ele gosta de atacantes que ataquem o espaço, né? E é difícil você encontrar. Tanto é que ele botou o Gabigol de titular mesmo ele completamente fora de forma. Ele até ajudou, inclusive, fazendo 2 gols na final. E não conseguiu, porque ele já tinha um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Dizia-se que não e tal, mas tinha, sim, um pré-contrato com o Cruzeiro. Muito vantajoso para ele, inclusive, e ele está disposto a abrir mão desse contrato milionário de anos para poder fazer um contrato curto, segundo pessoas próximas, com o Flamengo, caso o Felipe Luiz o aceite, e a diretoria, obviamente, também, ganhando um salário muito menor do que ganhava para poder se provar. E aí sim, a partir desse 1 ano de contrato, ver se valeu a pena e se ele pode fazer um contrato mais longo. Fica a pergunta, cara. Eu que gosto muito do Gabigol, até eu fico em dúvida, né? Diante do que tem acontecido com ele dentro de campo nos últimos jogos. A pergunta fica para você. Você gostaria de ter o Gabigol de volta ao Flamengo? O Flamengo vai jogar uma final de Mundial de Clubes, cara, eu vou te falar uma coisa.
O que vai fazer falta vai ser um atacante. É uma pena o Pedro não poder estar em campo assim na plenitude da forma, porque senão as chances do Flamengo seriam triplo. Já são grandes, mas seria o triplo. Porque é nítido que o Felipe Luiz não sabe o que faz, ele acaba nesse sentido, né? Ele ora coloca o Bruno Henrique, ora coloca o Plata e tal. Por quê? Porque são jogadores que ele tem. Ninguém da diretoria entregou para ele jogadores com características de centroavante, de atacante, que saiba fazer aquilo que o Felipe Luiz quer num atacante. E um outro problema é que para contratar um estrangeiro, o Flamengo não vai poder. Porque a CBF vai reduzir o número de estrangeiros e é possível que o Flamengo tenha que se desfazer, inclusive, de jogadores estrangeiros que estão no elenco, e quase todos eles são extremamente importantes para o clube. Talvez o Matias Vinha seja o que menos esteja sendo aproveitado, talvez seja o sacrificado. Enfim, vamos aguardar. Peço a você para deixar o like e comentar. Você gostaria de ver o Gabigol de volta ao Flamengo? Será que no Flamengo ele reencontra o bom futebol? Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.